Gente, a gambiarra que eu faço aqui pra fazer um microfone e captar minha voz é um negócio de doido. Eu sou criativa, né? Pessoa criativa é assim, a gente não tem um negócio e a gente dá um jeito de inventar a roda. Bora lá. Oiê! Thaís aqui. E no vídeo de hoje o assunto é sobre dom e talento. E aí, calma, antes de você virar e falar, ai, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento. Calma, assiste até o final que eu tenho certeza que você tem algum dom, algum talento, você não tá vendo. E quando a gente fala de dom ou talento, a gente meio que automaticamente associa a algo, às vezes artístico, né? Então a dançar, a cantar, a atuar, ser atriz e tudo mais. E às vezes não. Às vezes os nossos dons são coisas tão sutis do nosso dia a dia que às vezes é por isso que a gente nem repara neles, né? Porque normalmente dom é uma coisa que a gente tem muita facilidade em fazer, que a gente faz muito bem. E às vezes até as pessoas elogiam a gente quando a gente faz isso. Só que às vezes é algo tão fácil pra gente, tão sutil, que a gente não consegue enxergar que aquilo é um dom, né? E aí, como que a gente faz pra descobrir esses dons e talentos? Como é que a gente se enxerga qual é o nosso dom e qual é o nosso talento? Como a gente pode usar ele? Eu vou contar um pouco como foi comigo. Então, eu desde pequena, eu sempre gostei de desenhar, de colorir, de cores. Sempre gostei de pintar aqueles livrinhos de colorir, de aquarela. Eu sempre tinha muito lápis de cor, giz de cera, e tinta e tudo mais. E aí já é uma coisa muito importante da gente prestar atenção. Geralmente o seu dom é uma coisa que te acompanha a sua vida toda. Ele tá sempre ali de alguma forma, sabe? Então, quando você é muito criança, geralmente ele é muito forte em você. Então, tem muita criança que muito adulto que quando era criança falava demais, era muito faladeiro, adorava conversar com os outros, não tinha vergonha. Então, isso pode ser um dom de comunicação. Ou aquela criança que imaginava demais, era super criativa, imaginava histórias super diferentes. E pode ser que essa criança no futuro, sei lá, vire uma escritora de livros, vai saber. Então, o dom, ele geralmente se manifesta ali na infância. O que também pode ser uma coisa um pouco perigosa, porque dependendo da forma como você foi criada, no ambiente em que você foi criado, às vezes esse dom, ele é simplesmente reprimido, né? Então, ou geralmente, às vezes, dom pode ser uma coisa muito artística, muito diferente, né? Às vezes o pai e a mãe vão reprimindo e vão direcionando a criança para o que eles querem, né? Para uma projeção que eles fazem ali. Então, você tem que ser bom em matemática e em física, não bom na aula de artes, por exemplo. E na minha época, não sei como funciona hoje em dia com crianças, mas na minha época, você tinha que ser bom em física, português, matemática, nas matérias da escola. Você ser uma criança criativa, você ser uma criança que desenhava bem, que isso não era muito visto como uma coisa positiva, era visto como, tá perdendo tempo com coisas em vez de estudar, porque realmente é o que realmente precisa, sabe? Que é você ir para fazer uma faculdade. Então, dependendo do ambiente, como você cresce, dependendo do tipo de criação que você teve, às vezes o seu dom ele nem foi explorado, às vezes ele foi meio que cortado lá atrás. Então, é por isso que hoje tem um monte de adulto aí meio perdido, meio tipo, mas eu não sou bom em nada, eu não sei fazer nada diferente do que eu faço. E no final sabe, só que às vezes foi uma coisa que não foi explorada, sabe? E aí depois quando você já é adulto, e você já foi envolvido pelas expectativas da sociedade, pelos padrões da sociedade, é difícil de você conseguir identificar. Mas, basicamente, primeira coisa, é uma coisa que seu dom, provavelmente, na sua infância, você fazia muito. Você fazia de uma forma muito fácil. E ele, de alguma forma, ele vai te acompanhando ali ao longo da vida. Ele tá sempre por perto. Então, no meu caso, quando eu era pequeno, eu desenhava. Aí teve fases que eu já fiquei muito tempo sem desenhar, mas depois voltava a desenhar. Quando eu tava angustiada, ia lá e desenhava. Então, esse dom sempre teve assim, cercando de alguma forma, sabe? Uma outra forma da gente identificar essa questão de dom e talento é que dom e talento é uma coisa que a gente faz de uma forma muito fácil. Porque às vezes, para uma outra pessoa, a pessoa tem que se preparar muito, tem que fazer curso, tem que fazer uma série de coisas que você flui muito naturalmente. E um ótimo exemplo disso é quem consegue falar muito bem em público. Tem gente que é muito comunicativo, que fala muito bem em público. E tem gente que, pra falar bem em público, precisa fazer curso de oratória, coach, etc e tal. Então, é uma coisa que flui muito facilmente na sua vida. Então,
Você pode observar aí as coisas que você faz com muita facilidade. Pode ser que seja o seu dom que esteja aí escondido. Uma outra forma também de você identificar é que geralmente quando a gente faz alguma coisa usando o nosso dom e o nosso talento, a gente sente muito orgulho do que a gente fez. Por mais que ninguém elogie, a gente olha e fala, nossa, isso aqui que eu fiz, ficou maravilhoso, ficou perfeito, eu amei, perfeito. Você sente prazer em fazer aquilo. Tal quando você é criança e você, sei lá, faz um quadro, pinta alguma coisa e você fica muito feliz e orgulhoso, você vai mostrar pra sua mãe ou pra alguém, é tipo isso, você fica feliz em mostrar para as outras pessoas, você sente orgulho do que você fez. Então, você olha e você fica satisfeito. Sabe quando você olha e você fala, cara, isso aqui que eu fiz, eu caprichei, ficou bonito. Não é aquela coisa que você faz, você se dedica, depois você olha e você fala, fiz só por fazer mesmo, nem você, sabe? Não tem esse sentimento diferente. E também quando a gente fala de dom e de talento, às vezes a gente tem essa... É porque é algo tão fácil, que flui de uma forma tão fácil dentro da gente, que a gente tem essa sensação de tudo que é fácil, qualquer pessoa pode fazer. Só que a gente esquece que o que é fácil pra gente não necessariamente é fácil pro outro, né? Então, às vezes, alguém te elogia por alguma coisa. Nossa, você ensina também. Tem pessoas que têm o dom de ensinar, né? E aí, às vezes, você vai ensinar alguma coisa pra alguém, a pessoa fala, nossa, você me ensinou de uma forma tão fácil, você tem uma didática muito boa, você ensina muito bem. Isso é um dom, né? E às vezes a gente fala, imagina, é isso? Não, mas isso aqui qualquer um fala, isso aqui qualquer um ensina. E não é nem assim, porque tem, por exemplo, muitos professores que têm mestrado, doutorado, PhD, pós-graduado, não sei o que e tal, e quando o cara vai transmitir a mensagem, quando ele vai ensinar, ele é péssimo, ninguém entende nada, fica todo mundo tipo, nossa, que adianta você ter o conhecimento se você não tem o dom de ensinar alguém, de passar o conhecimento adiante. Então a gente não pode também negligenciar o nosso dom, qual seja ele qual for, por mais que ele seja muito simples e muito fácil para você, ele tem sim o seu valor e a gente não pode negligenciar ele, falar, imagina isso aqui, porque não é assim, cada um tem o seu jeitinho e a sua forma de lidar com o dom. E quando a gente começa a entender qual que é o nosso dom de fato, olhar e falar, cara, eu acho que eu tenho facilidade em fazer isso aqui, eu acho que isso aqui é uma coisa que eu faço, que olha, eu sou bom nisso aqui que eu faço fica bom, as pessoas elogiam, eu faço com muita facilidade, não é algo que eu preciso me esforçar muito, e flui de uma forma muito boa. É o tipo de coisa que a gente tem que ficar meio atento, porque às vezes ali dentro mora uma oportunidade muito boa, de às vezes você, sei lá, mudar de profissão, de você fazer uma coisa nova, de você mudar o rumo da sua vida, sabe? Então, olhar para esses nossos dons e talentos é quase um autoconhecimento, assim, e você olhar e saber no que você é bom, porque quando a gente tem que falar o que a gente é ruim, a gente fala um monte. Quando a gente tem que falar o que a gente é bom, a gente sempre fica meio, eu não sei se eu sei fazer isso, mas isso aqui que eu faço, eu não faço. E não, é bem por aí. Então, aprenda a olhar o que você faz com facilidade, a entender que aquilo pode ser um dom, sim, e começar a olhar, às vezes, com mais seriedade pro seu dom e ver aonde você consegue usar. E não adianta você falar, eu não tenho dom, porque todo ser humano na face da Terra tem um dom, seja do que for, tem um talento para alguma coisa, tem alguma coisa que você se destaca aí. Não negligencie isso, não ache que é uma coisa fácil que todo mundo faz, porque não é. E isso. E só complementando, eu sei que hoje em dia, principalmente, né, na sociedade que a gente vive, tem algumas coisas, alguns dons que eles são meio que... a expectativa que a sociedade tem é que a gente faça outras coisas, né? Então, eu, por exemplo, eu fiz faculdade de design e eu sempre desenhei minha vida inteira. Eu fui pro mercado de trabalho para ser designer, que não tinha nada a ver com desenho, nada a ver com o que eu faço hoje. E aí, quando eu tomei a decisão de pedir demissão da empresa que eu trabalhava, para seguir de fato esse meu lado mais de desenho, de ilustração e tudo mais, pode ser que para algumas pessoas ao meu redor, as pessoas podem não falaram para mim, mas tenho certeza que muita pessoa deve ter pensado, nossa, mas ela vai largar o emprego CLT para desenhar, para viver de ilustração, isso nem dá dinheiro, sabe? Então a gente vai se esbarrar com essas coisas ao longo da vida. Mas aí cabe a nós, se a gente faz aquilo que a gente gosta, se a gente acredita naquilo que a gente faz, a gente consegue encontrar o nosso caminho. E
Como vocês sabem, já é meu costume aqui, não sou taróloga, não sou nada, mas sempre tiro uma carta do tarô antes de começar a gravar o vídeo pra ver o que vai ter a ver. E como sempre, tem tudo a ver. E a carta que saiu dessa vez foi a carta da Roda da Fortuna, que é uma carta que basicamente diz pra gente que a vida é feita de ciclos, é uma roda. Então, um ciclo começa, um ciclo termina, e você vai colher muito aquilo que você plantou no ciclo passado, sabe? E o que isso tem a ver com dom e talento? Tem a ver que, por mais que a roda da nossa vida gire, por mais que ciclos se inserem, o nosso dom e o nosso talento vão estar sempre com a gente. Basta que a gente olhe para eles, que a gente reconheça eles, por mais simples e bestas que a gente possa achar que eles são, e que a gente dê importância, que a gente não negligencie eles, sabe? E olhar com mais amor, porque às vezes dentro de um dom nosso tem uma super oportunidade que às vezes a gente fica buscando em outras. Maravilhoso, não é mesmo? É isso. Me conta aqui nos comentários se você já descobriu o seu dom, se você já descobriu o seu talento, se você ainda não descobriu, se você quiser alguma coisa para descobrir. E é isso. Nesse vídeo não temos participação do bigode. E ficamos por aqui. Tchau!